tudo bom? Vim falar um pouquinho sobre como tá essa viagem de doutorado, que é a minha última viagem, com destino final a São Salvador de Jujuy, no norte da Argentina. Mas a viagem começou em Porto Alegre e agora a gente tá parando em Buenos Aires. Vou contar um pouquinho melhor como é que foi. A gente decidiu vir de ônibus para economizar. Então a gente pegou o ônibus em Porto Alegre e para aqui em Buenos Aires. A viagem tem em torno de 21 horas, mas ela sempre demora um pouco mais, porque é uma viagem muito longa. O ônibus inicia o percurso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Então se alguém quiser também fazer essa viagem, já sabe mais ou menos, pode pegar em Santa Catarina ou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ônibus ele para em São Gabriel, só que se não me engano não pode pegar ônibus, né, só em Porto Alegre e Balneário, mas ele para também em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e depois em uma cidade da Argentina que eu não sei pronunciar, mas é próximo de Buenos Aires, e por último então em Buenos Aires, né. Uma dica para quem for pegar esse ônibus também é comprar presencial a passagem em Porto Alegre, que ela é mais barata do que pelo site. No site sempre tem um precinho a mais, além do preço do próprio site, né, para comprar, das taxas. Conferir também os períodos do ano que os valores podem ter descontos. Em 2023, a gente veio também para Buenos Aires e a gente pegou o ônibus dia 2 de dezembro. E teve desconto, então a gente pagou R$600 ida e volta para vir até Buenos Aires. E agora, por ser um período de carnaval, então não tinha esse desconto. Então a gente acabou pagando R$1.000 ida e volta. Mas ainda assim compensa, porque de avião tá bem mais caro. A gente chegou ontem de viagem, próximo das 5 da tarde. O ônibus sai 5h45 de Porto Alegre, da tarde. No caso, a gente chegou próximo, umas 4, 5 horas. E a gente só largou as malas aqui no Airbnb. A gente escolheu um Airbnb próximo da rodoviária. Queríamos vir andando muito longe, as quadras aqui são gigantescas. Então a gente conseguiu pegar um metrô na rodoviária que nos largou uma quadra daqui, então foi bem tranquilo. Viemos de metrô e a gente largou as coisas aqui e já foi procurar alguma coisa para comer, que a gente estava com bastante fome. Mas as coisas aqui estão bem assustadoras em comparação com 2023. Diversos lugares que a gente ia estão fechados, o que é bem triste de ver como as coisas estão bem difíceis. Se tá difícil pra gente que é turista, né, que, enfim, não é daqui, imagina pra quem é morador, né, da Argentina. Enfim, são coisas que a gente tem que passar e que a gente tem que esperar. É sempre bom ter um planejamento, dar uma pesquisada pra ver como que tá, né, o lugar, quais são os preços das coisas, entrar no Google Maps e ver um restaurante próximo, qual é o valor da comida, seguir no Instagram, sempre fazer esse acompanhamento para ter uma ideia de quanto que vai gastar, o que precisa trazer. A gente, por exemplo, trouxe café para passar aqui, porque aqui o valor do café é muito caro. E o café é bem diferente do café brasileiro que a gente está acostumado. Então a gente trouxe, e eu particularmente trouxe erva de chimarrão, porque eu não fico sem meu chimarrão. Então eu quis trazer, porque aqui a erva ela é muito diferente do chimarrão brasileiro. Tem diferenças, né, entre o chimarrão brasileiro, uruguaio e argentino. Então, para não passar falta, porque são 45 dias, eu quis trazer meu chimarrão. Ontem a gente conseguiu dar uma passeada de noite, que aqui a vida é bem noturna em Buenos Aires, então as coisas ficam abertas até 1 da manhã. Então a gente conseguiu passear bastante, mas voltamos cedo, porque a gente estava, enfim, exaustos, né, de passar uma noite no ônibus, para poder descansar bem, para hoje conseguir aguentar o dia. Hoje a gente só saiu para almoçar, porque, enfim, meu namorado tá de home office, então tá trabalhando, e eu tirei hoje para descansar, porque eu tava muito cansada da viagem, mas o ideal seria, né, se desse para trabalhar mais um pouco, para chegar com tudo mais encaminhado. Querendo ou não, doutorado não tem férias, não tem descanso, então sempre que a gente tem um momento para adiantar alguma coisa, a gente tá pegando esse momento. O Airbnb que a gente pegou, ele fica bem no centro da cidade, fica na rua Suipacha, acredito que seja assim que fale. Aqui os prédios são bem antigos, então é uma arquitetura bem diferente, né? As peças são bem diferentes. Aqui, por exemplo, é um kitnet, tava discutindo isso ontem. A gente acha que aqui era um hotel, em algum momento, não sabemos, porque as peças são realmente muito pequenas e tem um banheiro
que fica aqui atrás, e tem a cozinha que fica lá naquele canto que eu vou mostrar. Olha essa cozinha. Que coisa mais linda, escondida. Com louça, né? Porque a gente tá vivendo aqui. Nossa, eu achei genial esse conceito de esconder a cozinha. Se eu precisar em algum momento da minha vida, assim, ó. Amei, dá pra guardar ali louça suja, sabe? E... ali meu namorado, trabalhando. E aqui o banheiro. Gente, o banheiro. Lindíssimo. Lindo, olha essa luz, tudo, eu amei. Mas o box é muito pequeno. Eu, particularmente, quase não coube. Meu namorado também, que é um pouco maior que eu, já ficou apertado. E olha que coisa linda esse conceito. Parece que tava esperando biólogos virem aqui. Coisa mais linda. Sério, lindíssimo. Os apartamentos são bem pequenos e é um prédio muito antigo. E eu, como tenho um pouco de medo de elevadores, tô sofrendo bastante para descer e subir daqui, desse prédio. Porque o elevador precisa fechar. Tu precisa fechar 2 portas para entrar e para ele andar. E se tu abre a porta no meio, tipo assim, vou testar o que acontece, vou fechar a porta, abrir a porta, o elevador simplesmente para, independente de onde tu tá. Então, bem assustador. Mas... eu reclamando de elevador, e esse é o vídeo que a minha amiga me manda. Ela tá fazendo o mestrado dela lá no Egito, e assim são os elevadores lá, pelo menos no prédio dela. Então nunca mais vou reclamar de nenhum elevador, tá? Fica registrado aqui. E a última viagem que eu fiz pra Buenos Aires foi em 2023. Eu vim pra ver o Museu de Ciências Naturais de Buenos Aires, que foi uma experiência incrível conhecer pra quem é dessa área, que gosta. Simplesmente incrível. O outro museu que eu vim conhecer foi o Museu de La Plata, que, assim, ó, dica pra quem puder, mesmo quem não é dessa área, o Museu de La Plata é simplesmente incrível. A gente ficou o dia inteiro lá. A gente chegou de manhã, antes de abrir, a gente já tava lá na frente esperando. E a gente, acho que ele tem uns 3 ou 4 andares, e a gente não conseguiu visitar tudo com a calma que a gente teria, né? Porque a gente visitou a primeira parte, a segunda, acho que até a terceira, com muita calma, vendo peça por peça. E quando chegou no último espaço, a gente tava com perigo do museu fechar já, porque a gente tava o dia inteiro, então a gente teve que olhar corrido. Então, vale muito a pena, tem muita coisa, desde múmias a fósseis. Tem uma parede inteira de aves, que é a coisa mais linda, com todas as aves do mundo, eu acho. E é uma coisa surreal de se conhecer. Realmente vale muito a pena visitar La Plata. Dá pra ir de ônibus e dá pra ir de trem saindo aqui de Buenos Aires. E dessa viagem eu vou visitar um instituto de geologia que fica em São Salvador de Jujuy. Eu vou ficar um mês em imersão para terminar o doutorado e vou estar em contato ali junto com uma pesquisadora que vai me ajudar no meu último artigo e também no final do meu doutorado, da tese, para a gente encaminhar algumas coisas. Eu também ensinar algumas metodologias que eu apliquei no meu doutorado para essa pesquisadora e ela também ensinar algumas metodologias que eu não consegui aplicar por falta de dados ou por falta de tempo, então ela vai me dar uma mão para a gente encaminhar essas coisas. A minha primeira viagem eu estava bem mais ansiosa, porque, enfim, era a primeira vez saindo do país. E agora eu estou mais ansiosa porque tá para acabar o doutorado e eu tenho que terminar em 2 meses. Então a minha ansiedade não é nem tanta pela viagem, mas sim por eu dar conta de tudo que vem. Mas é isso, tem que ter planejamento, tem que ter um cronograma bem certinho com as coisas que tem que fazer. E seguir o planejamento e é isso. Não tem muito... O que era para ser feito já foi feito, então agora é só encaminhar, finalizar tudo que tem que finalizar e vai dar tudo certo. Mas realmente tá bem assustador, assim, essa questão financeira aqui de Buenos Aires. A gente, em 2023, pagou muito pouco para andar de metrô. E eu falava para todo mundo que, meu Deus, é incrível os metrôs de Buenos Aires. E ainda é incrível, mas isso me marcou muito, porque eu lembro que era tipo 30 centavos, 50 centavos para andar de metrô. E a gente no Brasil, né, que tá acostumado com ônibus e com algo mais caro, 30 centavos era nada, dava para andar todo Buenos Aires. Então isso era muito incrível.
mas agora já tá bem mais caro, que eu esperava que fosse, aumentou o preço, uns R$ 2, mas agora tá em torno de 6, dependendo da conversão, né, entre 6 e R$ 8. Então já tá bem mais assustador, assim, não dá pra andar muitas vezes no dia e tal. E a comida também tá bem mais cara, pratos para se alimentar. A gente olhou alguns restaurantes, tava em torno de R$ 100 um prato de comida. Alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas já deu uma assustada, assim, né? E como a gente só tem até amanhã aqui, não vale a pena comprar comida para fazer em casa, né? Então a gente vai ter que fazer limonada do limão e talvez até uma caipirinha, assim, né? Porque afinal do doutorado tá precisando. Essa minha viagem em específico, eu consegui um edital da FAPERGS, que eu submeti um projeto e que foi aprovado. E nele tem uma ajuda financeira para poder realizar essa viagem, incluindo as passagens e também 10 diárias no país que tu tá indo. Então isso foi uma grande ajuda, né, para poder fazer essa viagem, senão eu não sei o que seria, né? Talvez eu não fosse fazer ela, eu ia desistir, porque ia deixar para fazer ela numa outra etapa, de repente num pós-doutorado. Esse edital, ele é de apoio aos alunos de doutorado no Rio Grande do Sul, em decorrência das enchentes de maio. Então foi uma grande ajuda que a gente ficou muito tempo parado, né, com as rodovias, tudo interditada, sem aeroporto, e não foi possível fazer esse deslocamento. Então esse edital veio em uma hora ótima, né, para ajudar a gente a conseguir terminar as nossas pesquisas com excelência. Algumas dicas que são bem importantes para quem está vindo de ônibus para Buenos Aires é que o local que o ônibus para, dentro da Argentina já, nesse lugar eles fazem câmbio. Então, o que aconteceu em 2023 foi que a gente veio despreparado com essa relação do câmbio. A gente chegou com pouco dinheiro em nota, a gente tinha trocado um pouquinho nesse lugar que eu falei, mas a gente imaginou que não, em Buenos Aires, em La Plata, a gente vai conseguir trocar. Só que teve a questão de que as Western Union, que era no lugar que a gente estava, abria de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30. Acho que era isso, até às 6. E a gente não conseguia ir até o lugar, porque ou eu estava trabalhando ou meu namorado estava trabalhando. Então a gente não conseguia chegar até o lugar para fazer o câmbio. Então a gente só ficou com o cartão de crédito usando, que a cotação foi bem boa, vale a pena também pelo cartão. Mas a gente não conseguia trocar o dinheiro, e alguns lugares só aceitava dinheiro físico. Então a minha dica é, nessa primeira parada de ônibus, lá eles fazem o câmbio e vale muito a pena. Então dessa vez a gente já trouxe uma quantia maior de dinheiro para fazer o câmbio ali nesse lugar e não ter que depender das Western Union. O que mais precisar, daí sim, daí a gente consegue em outros lugares de câmbio. Mas é importante ter dinheiro físico, porque o Pix aqui nas Western Union eles aceitam, mas a cotação ela é menor, então não vale tanto a pena. É melhor ter o dinheiro físico mesmo para trocar. Chegando em Buenos Aires, é importante fazer duas coisas. Comprar um chip de celular, que foi essencial para a gente conseguir ter internet. Então eu comprei um chip nos quioscos que tem aqui. E aí quando coloco o chip no celular, ele já aparece ali para comprar packs de internet. Então a gente conseguiu ter internet aqui por causa disso. A segunda coisa é, se você for andar de metrô, claro, comprar o cartão do metrô, que também não foi muito caro, e isso já nos permitiu se deslocar dentro da cidade com mais facilidade. Então essas coisas foram essenciais, e eu guardei ambas as coisas da última viagem, e agora a gente já tinha, então serviu super, né, ter o cartãozinho do metrô e também o chip daqui da internet. E eu também pude emprestar para os amigos meus que foram viajar esse cartão do metrô, e o chip funcionou super bem, então também é uma coisa que dá para trabalhar em colaboração com os colegas que também estejam viajando. Uma comida que nos salvou muito na última viagem, que agora também está nos salvando, é as empanadas. As empanadas são vendidas aqui que nem fast food, então em diversos lugares tu consegue para comprar a um preço mais acessível, empanadas de diversos sabores, e a gente tá muito viciado. A gente ficou muito viciado a última vez e agora
A gente já matou a saudade. E é uma coisa que se compra em caixa de pizza, né? Vem várias. Tem promoção, se leva mais de 10, 12. E é uma coisa que a gente sempre tinha em casa, se batesse uma fome. De manhã, de tarde, de noite. Independente, foi uma coisa que nos ajudou muito. Na primeira vez que a gente veio, tinha um sabor de empanadas, que era hummitá. E a gente, como veio assim, muito sem saber muito de espanhol, a gente ficou muito tempo tentando, mas o que será hummitá? E a gente pesquisou no Google e o Google não dizia o que era hummitá. E a gente perguntou para atendente, tentamos falar assim em portunhol, o que era aquilo. E meu Deus do céu, ela falou de tudo, ela fazia forma assim, fazia crocante, fazia amarelo, e a gente não entendia o que era. Depois de um bom tempo, acho que ela falou que era choclo e a gente pesquisou e daí a gente se ligou que era milho. Então é um sabor que é daqui, que é milho com, eu não sei se é queijo, é um creme que tem junto que faz ele se denominar hummitá. Maravilhoso, a gente indica muito que vocês provem essa empanada de hummitá. Outra coisa que é relevante, não é essencial, mas é relevante saber, que a gente passou perrengue, é que aqui não tem sacola plástica em mercado. E a gente simplesmente não conseguia sacola plástica para descartar os lixos de casa. No caso, no Brasil, é muito comum a gente conseguir sacola plástica no mercado, né? A gente tem que estar recusando sacola plástica, mas a gente reutiliza essas sacolas para colocar o lixo. E aqui, então, a gente teve que correr atrás de sacolas para não precisar comprar saco de lixo só para isso. Então foi uma coisa bem engraçada que a gente passou de percorrer procurando sacola plástica. Dessa viagem a gente já veio precavido, a gente trouxe várias sacolas plásticas, enrolando tênis, coisas que podem virar, alguns produtos que podem vazar, a gente trouxe enrolado tudo em sacola plástica, que é para não precisar passar esse perrengue de novo dessa vez. A gente vai viajar para estudar, vai viajar com um objetivo, mas isso de forma alguma deve impedir a gente de conhecer o lugar, de explorar, de turistar e de comer comidas diferentes. Então aproveitem, eu sei que é uma coisa muito difícil e eu pelo menos me sentia muito culpada nas primeiras viagens de aproveitar, porque eu tava indo ali para estudar, então eu me sentia um pouco culpada. Aproveitem, são oportunidades que vão aparecer na nossa vida e que talvez não apareçam de novo. Então a gente tem que explorar o máximo que der. Se der para estender a viagem um pouquinho para visitar outras cidades, vão, porque vale muito a pena. É uma coisa que, se eu tivesse que dizer as melhores coisas do doutorado, com certeza são as viagens, né? Eu faria tudo de novo para poder ter essas experiências de novo, de visitar, e não visitar só a cidade, mas visitar muito mais que isso, né? Mas pesquisar lá também, conhecer uma outra parte dessa cidade, que é a parte acadêmica. Então isso é muito, muito legal. Em breve, então, eu trago atualizações da viagem. Amanhã eu conto como que vai ser a segunda parte do percurso, destino a São Salvador de Jujuy. E é isso. Tchau!